Sem açúcar, com recheio delicioso de queijo e creme de leite, esta rosca é festiva para ocasiões especiais. Não vai perder essa receita, hein? Já salva essa receita porque ela é muito especial. Numa vasilha eu estou colocando 15 gramas de fermento biológico seco e o único açúcar da receita é meia colher de sobremesa. Esse açúcar é necessário para desenvolver as leveduras do fermento. Meia xícara de farinha de trigo, dá uma misturadinha e nós vamos acrescentar uma xícara de leite morno. Agora é só misturar bem e nós vamos cobrir com um pano e esperar uns 15 minutinhos para esse fermento desenvolver. Esse tempo vai variar de acordo com a temperatura ambiente do local onde você está. Se tiver muito quente, pode ser que gaste menos tempo. E se tiver muito frio, pode ser que leve mais. Dá uma sondadinha na massa. O importante é que ela esteja cheia de bolhas, que você vê que ela dobrou de volume. Enquanto isso, eu já vou preparar o recheio da rosca. Aqui eu tenho 200 gramas de margarina, 100 gramas de queijo ralado parmesão ou meia cura e uma lata de creme de leite sem o soro. É só você ir tirando as colheradas por cima que o soro vai ficar no fundo da lata. Agora é só dar uma boa misturada no recheio e nós vamos preparar a massa. Dá uma levantadinha no pano e veja como está o fermento. Olha, neste ponto aqui ele já cresceu e já está pronto. Eu vou acrescentar 3 ovos inteiros, uma colher de sobremesa de sal, mistura bem e nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Vai colocando aos poucos porque a gente vai gastar aproximadamente umas 600 gramas de farinha, até a massa soltar das suas mãos. Quando a massa estiver assim, aí você põe a mão na massa, não tem jeito. Sova bem até incorporar toda a farinha na massa, cobre a massa com pano e deixa crescer por mais meia hora. Ela vai meio que dobrar de volume. Eu vou dividir a massa e abrir com o rolo numa superfície enfarinhada. Tenta abrir a massa deixando ela no formato retangular, para que a gente possa rechear a massa. Massa aberta, mais ou menos meio centímetro de espessura, e nós vamos espalhar metade do recheio sobre a massa. Usando a espátula, você vai espalhar o recheio, deixando um pedacinho da massa na borda sem o recheio, para que ele não vaze e você consiga enrolar e dobrar uma parte sobre a outra. Enrole como se fosse um rocambole. E eu vou preparar de duas maneiras diferentes para você escolher qual que mais te agrada. Essa primeira eu vou cortar em pedaços de mais ou menos 5 centímetros cada pedaço. Eu vou colocar ele depois dentro de uma assadeira de bolo, com um buraco no meio, untada e enfarinhada. Daí é só colocar os rolinhos em pé e dar uma distância pequena entre um e outro, porque a massa ainda vai crescer mais antes de ir para o forno e depois no forno também ela vai crescer ainda mais um pouco. E aí vai ocupar esse espaço vazio. Essas pontas você pode colocar numa assadeira para crescer e assar normalmente. Repete o mesmo processo com outro pedaço de massa, abrindo e recheando. Enrola e eu vou cortar com a tesoura formando os desenhos. Agora é só levar a massa para crescer dentro da assadeira. Ela vai demorar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, aproximadamente, até você ver que ela mudou o formato dela e que está mais crescida. Para deixar a massa crescer, você pode cobrir com um pano e deixar assim no ambiente, em um lugar mais quentinho. Depois de crescida, é só pincelar gema, salpicar amêndoas laminadas e levar para assar, até dourar. Olha que lindo ficou e delicioso. E se curtiu, já se inscreve no canal para mais conteúdos como este.